Olá, meninas, tudo bem? Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, se de repente tem alguém aqui na live que ainda não me conhece, me apresentando. Eu sou Ludmila da Silva Rastenreiter, sou contadora, criadora da Empoderamento Contábil, que nasceu em 2017. Eu comecei criando posts. Ai, que legal, todo mundo animado para a live. Eu comecei criando posts para as redes sociais, tentando desmistificar os termos difíceis, né? Os jargões da área contábil, da área de finanças, que geralmente são só os profissionais da área que sacam, né? Que conseguem entender ali de uma forma mais completa. Dos posts para as redes sociais, tentando traduzir esses termos, essas palavras difíceis do nosso dia a dia para quem empreende, a Empoderamento Contábil começou a realizar rodas de conversa, oficinas, workshops, palestras. E a gente sempre tentou focar nos eventos presenciais porque a gente sabe que o nosso Rio, né, é muito diverso, mas ainda tem muita gente. Eu acho que a pandemia jogou luz a essa situação. Tem muita gente, muitas mulheres empreendedoras que não têm acesso à internet, que não conseguem se comunicar tão bem pela internet, realizarem treinamentos pela internet, enfim. Então, a ideia dos eventos presenciais era exatamente a gente poder alcançar, impactar com conhecimento, com conteúdo, com treinamento, com capacitação, as mulheres que não conseguiriam acompanhar a gente através das redes sociais. Esse festival de lives, o Festival de Lives Mulheres para se Inspirar, que eu estou muito feliz por ele estar ganhando forma, estar saindo do papel, foi criado com muito carinho, exatamente para a gente se conectar nesse período de afastamento presencial e também para apresentar a vocês algumas das mulheres que sempre me inspiraram ou que eu conheci há alguns anos, mas que se tornaram mulheres que me inspiram, porque eu acredito que elas podem inspirar vocês também. A nossa primeira live está começando, esse festival de lives estreia hoje. Hoje a nossa convidada é a Tânia Valéria da Silva. Ela é uma mulher negra, nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É uma empreendedora, ela é empreendedora há 45 anos e ela é artesã da terceira idade. Ela tem uma história de vida incrível, por isso que eu convidei ela para estar aqui junto com vocês. Deixa eu convidar ela para entrar. Tânia, seja muito bem-vinda. Ela está se conectando. Vamos lá. Está entrando. Mãe! Seja muito bem-vinda na live. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu tô me segurando para não começar a chorar aqui antes da live acontecer e a gente acabar não conseguindo fazer live nenhuma. É a sua primeira live, a primeira live da Tânia Valéria da Silva, que é a minha mãe também, que além de ter uma história de vida maravilhosa, também é a mãe da Ludmila, mas ela já está acostumada a ser chamada de mãe da Ludmila e mãe da Maria Luísa. Então hoje ela vai ser a Tânia Valéria da Silva. E se vocês me acham uma mulher potente, tenham a certeza que eu só tenho 1/3 da potência dessa mulher aqui. Então, mãe, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida, pra gente começar essa live. Tá todo mundo aqui animado, querendo saber, querendo te conhecer. Boa tarde. Boa tarde para você, Mila. Boa tarde para o povo que está vendo a gente, né? Você já falou que eu sou Tânia Valéria da Silva, sou filha de Dona Maria Antônia, neta de Dona Maria Augusta, nascida em Duque de Caxias, no Parque Felicidade, onde eu morei até os meus 12 anos. Depois, a minha mãe já havia falecido e nós fomos morar na Vila Operária. Eu morei na Vila Operária dos meus 12 aos meus 18 anos. Depois Conta pra gente a sua idade hoje, mãe. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 65 anos. Você se incomoda de eu perguntar a idade? Não, eu tenho muito orgulho de ter chegado aos meus 65 anos e não pagar passagem. Oh, que maravilha! E ser essa mulher linda, esses dias, gente, a minha mãe comentou que precisou apresentar a identidade, porque eu acho que um segurança não acreditou muito, não, que ela já tinha 65 anos.
Mas, mãe, continua contando. E aí você se mudou para Vila Operária, você morou lá dos 12 até os 18 anos, né? Até meus 18 anos. Foi quando eu me casei e saí da Vila Operária. Mas você E, continuou morando em Caxias. mas eu continuei morando em Caxias. Hoje em dia eu já não moro mais em Caxias, né? Aí é isso. Pode continuar perguntando. Mãe, você pela sua história de vida, quando você analisa a sua vida, as suas experiências, né? Quando você vê aquele filminho, né, da sua vida passando de vez em quando aí na sua mente. Em que momento você acha que o empreendedorismo se confundiu com a sua história de vida? Em que momento você acha que o empreendedorismo se confundiu com a sua história de vida? Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe já estava doente e, infelizmente, eu tive que parar de estudar e eu fui trabalhar em casa de família, até para ajudar a trazer o sustento para minha casa e alimentação também para mim, né? E ali, né, nessa casa, eu fui para ajudar a cuidar da cozinha. A senhora, ela era uma baiana, então ela fazia muitas comidas e precisava de alguém, uma menina que lavasse as panelas para ela. Minha avó já lavava a roupa dela e passava. E eu fui para essa casa e chegando lá, ela tinha duas filhas professoras. Então, essas duas moças, elas me ensinaram muito. Elas me ensinaram porque a minha avó, todo mês, quando eu recebia o meu salário, ela ia buscar o meu salário. E elas me sentaram e conversaram comigo e mostraram que o meu salário não podia ser só para dentro da minha casa, que eu tinha que dividir, porque eu precisava de comprar peças íntimas para mim, né? Eu precisava de comprar chinelo que eu não tinha, eu estava andando descalça. Eu não gosto muito de falar nisso, porque você sabe que eu começo a chorar. Então, não tem problema. Então, eu lembro que esses dias a gente tocou nesse assunto e você falou que foi uma época especial para você, mesmo com todos esses perrengues que você passou, tão nova. E foi uma época especial porque você começou a administrar o seu dinheiro. Você começou a ter essa Exatamente. autonomia de sair, comprar as suas coisas, né? De poder organizar mesmo com muito pouco, porque boa parte do seu dinheiro ficava em casa, você entregava para sua avó. Na verdade, ela que buscava o seu dinheiro e não te entregava, né? Boa parte do seu Era salário assim. já ficava em casa para administrar as contas da casa. Mesmo tendo bem pouco, você começou a comprar as suas coisas, né? De uma adolescente. Toda adolescente quer poder comprar calcinha, quer poder comprar um chinelo novo, quer poder comprar maquiagem. E naquela época, década de 60. 60, eu nasci em 54. Vamos deixar o povo fazer conta. Na década, na década de 60, eu imagino, né, que o acesso a bijuteria, esses artigos femininos para a gente se sentir mais bonita era ainda mais escasso. A gente não tinha muito essa vaidade, né? Muitas coisas eram feitas em casa, eram nós que fazíamos. As nossas roupas éramos nós que fazíamos, né? E às vezes nós não tínhamos dinheiro nem para pagar. Na época se chamava de modista, né? Não tínhamos dinheiro para pagar a costureira, a modista. Então, muita coisa se fazia em casa. A mulher preta sempre foi muito caprichosa e muito criativa, né? E a minha mãe cortava, minha avó, minha mãe, elas cortavam as peças e costuravam na mão, porque nem sempre na casa tinha máquina de costura. Na minha casa não tinha. Então as peças eram costuradas à mão. Foi nessa época que você começou a ter acesso ao artesanato, né? Vamos deixar isso para um pouquinho depois, para eu não pular aqui a ordem das perguntas, que tem uma colinha, tá, gente? Hoje em dia, a gente fala muito em empreendedorismo. Tanto que nas palestras da Empoderamento Contábil, eu costumo dizer que caiu na moda a gente falar sobre empreendedorismo, a gente se autodenominar como empreendedora, seja empreendedora social ou não, empreendedorismo periférico, enfim, empreendedorismo é o termo do momento, a palavra do momento. Mas nem todo mundo sabe que, na verdade, empreendedorismo não é só atuar por conta própria. Empreendedorismo é o ato de ver de uma forma diferente
de uma forma visionária, aquilo que a maior parte das pessoas vem de uma mesma maneira engessada e que é feito da mesma forma há muito tempo. Então, uma pessoa empreendedora pode ser uma profissional que trabalha por conta própria, né, uma profissional liberal, uma empresária que decidiu formalizar a sua atividade profissional como empresa, mas também pode ser uma estudante que tem uma atitude empreendedora, pode ser o colaborador ou a colaboradora de uma empresa. Então, quando eu falo empreendedorismo aqui, mãe, é realmente ter esse olhar visionário, sabe? E é um termo que está muito na moda e que na sua época não existia. Então, a gente já comentou isso também em outros momentos. É um termo que veio para dar luz a uma atividade que já acontece no Brasil há muito tempo. E que a galera preta, né, a comunidade preta, está cansada de realizar essas atividades. Como era o empreendedorismo, reformulando, o empreendedorismo de hoje em dia era o trabalhar para fora de quando você era pequena, né, da sua juventude. Como era esse cenário das pessoas mais próximas a você e também no momento em que você se inseriu, né, nesse cenário em relação a trabalhar para fora? Como era esse cenário? Na minha época, quando eu era criança, a mulher preta, ela era empregada doméstica. Quando ela trabalhava em casa, ela era lavadeira, né, passadeira, e a gente ia buscar roupa na casa das pessoas para trazer para casa para lavar. Uhum. Ou ir até a casa das mulheres para poder lavar roupa. Minha avó era lavadeira. E a minha mãe era que se chama hoje de diarista, né? Que se chamava de faxineira na época. Então a minha mãe trabalhava assim. As costureiras eram senhoras brancas, as boleiras eram senhoras brancas, que geralmente trabalhavam de casa, né? Trabalhavam de casa. E geralmente na casa delas, com certeza tinha uma menina preta. Na casa delas sempre tinha uma menina preta que ajudava a fazer o serviço da casa dela. Eu fui uma dessas meninas pretas, entendeu? Então você vai vendo como, aí você vai aprendendo como os brancos fazem para ganhar dinheiro, como os brancos se comportam para ganhar dinheiro. Aí você quer isso para a sua vida. Eu só descobri isso no dia que eu vi a reportagem da Maju na Rede Globo, porque ela falou que a família dela, os parentes dela, olhava ela e a mãe de maneira diferente. Diziam que eles eram diferentes, que ela era muito metida. Aí eu descobri porque as pessoas falavam isso de mim. Você é muito prosa, é porque a gente vai aprendendo como se faz para ganhar dinheiro. Aí eu descobri que para ganhar dinheiro, eu tinha que me posicionar de uma maneira diferente. Eu tinha que estudar, se valorizar. Me valorizar. E quando eu tive minhas filhas, eu falei, minhas filhas não vão passar pelo que eu passei. E sempre botei na cabeça e conversava com vocês e falava, vocês têm que estudarem. Voltei a estudar. Hoje em dia eu não sou só uma artesã, eu sou uma técnica de enfermagem. Com muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso. Quando entendeu? Eu tinha... Desculpa, mãe, pode continuar. Não menosprezando. Não coloca de castigo depois, eu quero morrer artesã. Artesã, eu acho que a mulher preta ela é artesã desde que nasce. Ela está sempre reinventando, ela está sempre mudando, ela está sempre arrumando uma forma de ganhar um dinheiro. Então, a mulher preta ela já nasce artesã. E o artesanato, eu acho que pelo menos na nossa família, né? Vamos colocar assim, na nossa família como exemplo. Se mistura muito com a ancestralidade, né? Você aprendeu, e aí você vai contar isso daqui a pouquinho, que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, a como fazer artesanato. Óbvio que você foi se aperfeiçoando com o tempo, mas esse contato com elas, né? Essa arte que elas já faziam e que você aprendeu com elas, permaneceu na família. Mãe, você estava comentando agora há pouco sobre essa valorização, né? Quando você teve contato com empreendedoras brancas, se é assim que a gente pode chamar, da sua infância, da sua juventude, você começou a perceber como elas se empoderavam, né?
É. Esses dias a gente conversando sobre isso, eu te perguntei assim, e aí eu vou repetir a pergunta agora. Como as empreendedoras não negras eram vistas naquela época e como as empreendedoras negras, né, as mulheres que trabalhavam por conta própria, trabalhavam para fora, que eram diaristas, que eram lavadeiras, que eram passadeiras, pelo pela sua observação, né, como criança, como adolescente e tal, como essas mulheres eram vistas assim na sociedade, na sua comunidade, né? A mulher, a senhora que era costureira, ela era uma mulher muito inteligente, ela fazia cada vestido maravilhosos. A senhora que fazia o bolo também, nossa, já viu? Ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela tinha um marido em casa, tinha os filhos em casa. A mulher preta, geralmente, é mulher solteira, mãe solteira ou viúva, que trabalhava fora, que era diarista, que pegava o trem, que naquela época está sendo como é agora, sabe? Que você ficava assim 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas para pegar uma condução para te levar até o lugar que você ia trabalhar. Como eu falei, a Dona Maria era sempre vista como a coitada, a empregada, Uhum. a faxineira, bem diferente da senhora que costurava para E tinha a fora, oportunidade de trabalhar de casa, né? que tinha E aí você oportunidade de trabalhar de casa. estava falando naquela época sobre a dificuldade de se locomover, né? Isso a gente está dizendo, Exatamente. gente, década de 60 e 70. E era mais ou menos como tem sido hoje, ou pelo menos no início da pandemia, né? Que as pessoas levavam Ah, 5, 6 horas para conseguir chegar no seu trajeto. Ou então, a gente pode comparar com a galera que continua morando na Baixada, mas que trabalha na Zona Sul, né, do Rio. Mesmo em épocas mas normais, em época fora esse novo normal que a gente está vivendo, porque em média são 3 horas para ir, 3 horas para voltar todos os dias. Você se com lembra se certeza. essas mulheres, essas empreendedoras que trabalhavam para fora, como lavadeira, passadeira, enfim, você se lembra delas se aposentando em Não, casa, aposentadas? não, isso não existia, não existia, não. Essas mulheres, elas iam ter que trabalhar até Que era o morrer. que geralmente acontecia. Se não tivesse um filho que ajudasse, se não tivesse marido, ela ia ter que trabalhar até morrer. Com Você certeza. comentou, você comentou agora há pouco que assim que você começou a trabalhar em casa de família, né? Você começou a pensar que você não queria que as suas filhas passassem pelo que você passou, mesmo ainda tendo idade de filha, né? Muito longe de ser mãe. Então, uma das frases que eu mais ouvi assim, ao longo da minha vida, além de Mila, deixa de ser teimosa, foi: eu não quero que as minhas filhas passem o que eu passei. Quando você ouve essa frase, quais são as épocas da sua vida que você lembra que mais te puxaram para essa realidade e te motivaram também, de certa forma, a lutar para que a minha educação e a educação da Maria Luísa fossem diferentes, para que a gente não vivesse essa mesma realidade que você viveu? Quando você ouve essa frase, dita por mim, o que te faz lembrar? Eu lembro da época que a minha mãe ficou doente, que eu tinha de 8 para 9 anos e que eu catei xepa na feira de Caxias. Isso para mim foi assim uma das melhores lembranças, porque ali eu descobri que eu era muito forte. O dia que eu tive que brigar com um senhor feirante nordestino por causa de um abacate. Eu havia pego o abacate no lixo, mas esse abacate estava muito bom. E quando ele viu o lixo, que eu falo é porque eles jogam tudo assim, o que não serve mais, né? O que não serve E para eles, né? Isso não quer para dizer que não eles, para sirva para outras revender, é pessoas. para venda, que Uhum. não, eles acham que não serve para venda. E quando ele viu aquele abacate na minha mão, ele falou: Não, isso está muito bom, me dá aqui. E eu falei para ele que eu não ia dar aquele abacate a ele, porque eu lembrei que minha mãe amava abacate. Eu falei que não iria dar. Ele falou: Você vai me dar sim. Eu falei assim: Eu não vou te dar. Vem pegar da minha mão para você ver só.
E ele não pegou, ele me olhou, riu e eu botei o abacate na bolsa. Levei para casa. E outra lembrança que eu tenho assim muito, que eu tinha muito forte, que eu sempre falei que vocês iriam estudar e eu voltei a estudar. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei numa residência no Flamengo, na Rua Paissandu. Tinha uma família que era todo mundo doutores. E era um apartamento por andar no prédio. Eram cinco apartamentos, era um apartamento por andar. O pai dessa família era fazendeiro e os filhos eram todos doutores, cada um morava no apartamento. E eu fui para essa casa para me ser copeira. Ali eu aprendi muito e sofri muito, porque a minha patroa era uma carrasca. E o banheiro era imenso. O banheiro é o que é a sala da gente hoje em dia. Era muito grande, tinha banheira. Você tinha quantos anos, mãe, nessa época? Eu tinha 14 foi a segunda anos. casa onde você trabalhou. Eu tinha 14 anos. E às vezes eu terminava de lavar o banheiro dela todinho. Eu lembro como se fosse hoje. O banheiro dela era todo branco e só o piso preto. E ela falava que o banheiro não estava bom. E eu tinha que voltar a limpar aquele banheiro até ela achar que estava bom, até ela concordar de que o banheiro estava bem limpo. E na casa dela tinha uma passadeira que ela era bem pretinha. E ela falava assim para mim: você tem a idade da minha filha. É por isso que eu trabalho tanto para não ver ninguém fazendo isso com meus filhos. Ela tinha um casal de filhos. E ela sempre falava para mim: sai daqui, arruma outro lugar. Então, isso foi assim uma experiência de vida para mim muito grande. E quando eu tive você e sua irmã, eu sempre falei, e falo até hoje, de que vocês não iriam passar pelas mesmas coisas que eu passei, que com vocês seriam diferentes. Por isso que eu sempre falei: vão estudar, 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 estudar. Estudar transforma uma pessoa, transforma um ser humano, transforma uma mulher. Eu não tenho faculdade, mas eu quero aprender mais. Ainda. Sempre que tem cursos eu estou aprendendo. Eu fiz 2 cursos de decoração, design de interiores, para poder aprimorar a minha cor no crochê, né? Das linhas, a combinação de linhas. Eu gosto de artesanato, eu gosto de transformar. Eu acho que eu estou falando muito, né? Eu gosto de transformar. Mãe, a live, você é a convidada. Eu sou só a mediadora, que está tentando apresentar aqui, dar uma de apresentadora. E continue aí, depois eu entro com mais uma pergunta para a gente dar continuidade. Vai. A artesã não é só a criação, é a transformação. Nem sempre você tem dinheiro para comprar, mas você tem alguma coisa na sua casa que você pode transformar. Aquele creme que não serviu para o seu cabelo, aí você passa para a filha. Aí não serve no cabelo da filha. Aí você passa para a sobrinha. Também não serviu no cabelo da sobrinha. Não jogue esse creme fora. Esse creme você vai poder hidratar a sua bolsa, hidratar o seu sapato. Esse creme você vai poder hidratar os seus móveis. Mãe, deixa eu ler aqui os comentários. Ó, Amor Valente está dizendo que, Tânia, você é pura inspiração. A Raquel, oi Raquel, disse: uma preta cuidando da outra. O Lucas, mulher preta é Deus. E a Raquel comentou assim. Mesmo em condições de trabalho domésticos, cuidamos umas das outras. E Amor Valente disse: fala mesmo, é para você falar. Mãe, você estava dizendo que o que te motivava em muitas épocas da sua vida era pensar que eu e a Maria Luísa, a gente não iria passar pelo que você passou, que você ia dar seu sangue para que a gente não tivesse a mesma realidade. Conta pra gente como é que foi empreender com 2 filhas pequenas. Conta quais perrengues você passou nessa época. Pô, olha só, eu só fazer o crochê dentro de casa já não estava mais dando, que eu fazia chinelo de crochê,
Aí eu tinha que sair para comprar tecidos, porque eu fazia jogos de cozinha, pintava, fazia crochê. E aí eu comecei a vender brinquedos. Comecei a vender brinquedos, eu tinha que sair para buscar os brinquedos e tinha que sair para vender os brinquedos. Você começou E a trabalhar como sacoleira. Você fazia sacoleira, artesanato em vender casa, é isso? Fazia é, artesanato e também trabalhava como sacoleira. como sacoleira. Eu ia buscar roupa em uma cidade próxima aqui para vender roupa também, vendia cinto, vendia bolsas. E comecei a vender os brinquedos e pegava a mochila de vocês, uma bolsa eu ia com os brinquedos, a outra mochila era de vocês, que eu botava biscoito, refresco, mais só que a minha filha Mila não aguentou o rojão junto com a mãe dela, era muito pequena, ela ficou doente. Aí eu tive que parar. Esse foi o primeiro perrengue. Até eu descobrir o que a Mila tinha, nossa, foi muito difícil. Esse foi um dos primeiros Mil e perrengues que uma eu alergias. Eu só não tenho alergia a mim mesma, mas todo tipo de alergia eu tenho. E você teve desnutrição, porque você ficava muito tempo na rua comigo, pegando sol e aquela coisa toda. Aí a sua irmã comia as coisas, você ia comer, só que você não podia, né? E esse foi Alergia. meu primeiro perrengue. Foi a nossa saúde, Depois né? Tem desse, uma. tiveram Pode muitos ir. perrengues, né? Aquele perrengue que você tá. Nossa, dia 10 a dona Fulana vai me pagar. Ela disse que vai me pagar. E aí você sabe que no dia 10 aí você tem que pagar a luz, aí você tem que pagar a água, aí no dia 10 aí você tem que Tem fazer que fazer aquela compra. feira, tem que fazer aquela compra aí, a dona Fulana não. Ah, não deu, dá para o dia 15, e aí você fala assim, dá sim um sorriso, porque quem vende tem sempre que ter um sorriso no rosto. Aí você fala, dá sim, mas só Deus sabe como é que vai ser, né? Se dá sim. Só Deus sabe como você está por dentro, preocupado, porque não tem dinheiro Exatamente, para pagar as contas nem preocupada para fazer a com. feira. Dessa Exatamente. época, dessa época, eu lembro muito bem, assim, quando. E aí, gente, só reforçando, minha mãe comentou que quando a gente era pequena, ela fazia artesanato, e depois ela começou a trabalhar como sacoleira, né, mãe? Primeiro de brinquedos, depois de roupa. Nessa época, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. E aí, quando eu estava com 8, 9 anos, a minha mãe começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais, né? E É. era plantão, era um dia sim, um dia não. No dia que minha mãe não estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais, eu lembro que você estava vendendo roupa como Saía, sacoleira. saía com as sacolas. E nessa época você voltou a estudar. É. Como é que Foi era essa rotina? quando eu voltei a estudar, um dia eu ia para a empresa que eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Quando eu saía de lá, eu ia direto para a escola, porque eu comecei a fazer o técnico. Eu ia direto para a escola e no outro dia eu saía com as minhas sacolas para mostrar as minhas roupas. E graças a Deus, ou quantas vezes eu saí, muitas vezes eu saí com minhas sacolas cheias e voltavam cheias, né? Mas na maioria das vezes eu saía com as minhas sacolas e elas voltavam vazias. E tinha o dia que eu tinha que fazer meu estágio, né? E, às vezes eu tinha que ir para o hospital, e como eu aprendi, eu gosto muito de cuidar. Eu descobri que essa profissão era maravilhosa, e eu me ofereci no hospital para fazer voluntário. Aí eu fiquei no Hospital Duque de Caxias durante muito tempo fazendo voluntário. E aí logo depois você começou, você como sacoleira, auxiliar de serviços gerais, você começou a fazer arranjos. Você se lembra dessa época? Eu devia estar com uns 10 anos, mais ou menos. Minha mãe sempre no artesanato. Minha mãe fazia crochê, então a gente sempre teve muitos caminhos de mesa lá em casa, paninhos para decorar até tampa de fogão, né, mãe? De crochê. Ela também fazia pintura em tecido. E aí, nessa época, você começou a fazer arranjos. E eu me lembro da gente ir, eu e Lulu, desculpa, eu e Maria Luísa, a gente ir para as feiras onde você fazia exposição.
E antes das feiras, porque as feiras são pagas, né? Sempre foram. Pelo menos desde que eu me entendo por gente. Antes das feiras, eu lembro de um dia que você estendeu uma canga, eu acho, no calçadão de Caxias. E você colocou no calçadão de Caxias e colocou os arranjos lá para vender. E a minha mãe sempre foi muito caprichosa e detalhista, assim, perfeccionista. Eu nem sei a quem eu puxei esse perfeccionismo que eu tenho. Com todo o artesanato que ela fazia, com tudo que ela faz, ela é muito caprichosa. E os arranjos eram lindos. E eu me lembro que era sempre domingo de manhã. Acho que isso aconteceu durante um mês ou mais. Primeiro era só a gente e depois começaram a aparecer outros empreendedores também que começaram a vender alguma coisa por ali. E eu ficava muito chateada quando alguém passava e não comprava os arranjos da minha mãe. Devia estar com uns 10 anos nessa época. Porque era muito bonito. E aí aconteceu, acho que uma ou duas vezes, quando minha mãe não estava tão próxima, assim, de uma senhora perguntar quanto era o arranjo, eu dizer, e aí a senhora, obrigada, e sair, eu perguntar, por que você não vai levar? É tão bonito, não tô, sabe? Tipo, não tô entendendo porque você não vai comprar o arranjo da minha mãe. Mãe, você falou sobre chegar no dia 10 e as clientes não pagarem. E você precisar ter um sorriso no rosto para manter seu relacionamento, né, como sacoleira, seu bom relacionamento com as suas clientes. Conta quais foram os principais perrengues que você passou, porque você atuou como artesã, sacoleira, enfim, você teve vários clientes ao longo desse tempo, ao longo de 45 anos como empreendedora. Então, conta quais foram os perrengues com clientes que você passou. Já aconteceu comigo. Eu acho isso muito sério. Uma coisa, hoje em dia a gente tem a maquininha de débito, né, crédito. Hoje em dia está muito mais fácil. Mas já aconteceu comigo, eu sempre vendi muito em hospitais, né? Eu fiz muito conhecimento em hospitais. Aconteceu comigo, para mim, uma coisa muito séria que eu falo para você, que eu continuei com um sorriso e eu nunca cheguei perto da pessoa para dizer que não. Eu tinha cobri um cheque e eu fiz uma venda muito grande e eu dei o número para uma mesma pessoa, conta, né? Dei o número da minha conta para a pessoa e ela falou que ia depositar. E ela me deu até o papelzinho do depósito. Olha aqui, Tânia, eu depositei. Aí eu falei, tá, que bom, só que esse depósito não foi feito, não chegou até minha conta. Esse depósito ele só chegou até o caixa eletrônico. Ele não chegou até minha conta, esse depósito. Eu tive que ir até o gerente. O envelope provavelmente. Ele falou para mim, senhora, com certeza, na época, o banco era o Banco BCN. E era um banco pequeno, então todo mundo se conhecia. Então a gente era chamada pelo nome, né? Até porque... O Banco BCN foi comprado pelo Bradesco, né? Pelo Bradesco. Foi incorporado pelo Bradesco. A gente está fazendo propaganda, tomara que eles assistam e eles venham chamar a gente para trabalhar é quase um vermelho, ó. Tomara que eles estejam assistindo isso. Hashtag Bradesco me patrocina. Aí o gerente foi, a minha gerente me levou até o gerente do banco e ele falou assim para mim, com certeza, senhora, esse envelope foi depositado vazio. E eu nunca cheguei perto da pessoa para falar. Primeiro que eu vendia num hospital muito grande. Essa pessoa era chefe dentro desse hospital e eu perderia a minha venda ali. Então, vender ali era muito importante. Eu tinha 2 filhas pequenas que eu precisava sustentar. Então, manter seu bom relacionamento também, né? Exatamente. Eu engoli. Como eu sempre fui precavida, quando eu passava um cheque, eu já tinha aquele dinheiro guardado, porque qualquer evento... Uma reserva de emergência. Exatamente. Eu peguei aquele dinheiro e cobri o cheque. Então, esse foi mais lógico, eu descobri alguma outra coisa que eu tinha para fazer. Mas esse foi um dos perrengues. Hoje em dia, a gente tem mais facilidade. Mas uma coisa que eu... Para evitar que situações assim aconteçam.
Mas ainda tem Mas muita mulher que vende no caderninho, né, mãe? É realidade da tem muita periferia e gente. das favelas. Vendo no caderninho. Eu vendo no caderninho. Mas eu vou pedir também aquela mulher que compra na gente, que compra. Uma mulher tem que ajudar a outra, né? Então, se você puder passar o cartão na maquininha da mulher que está vendendo para você, da pessoa que está vendendo para você, passe o cartão. Não guarde seu cartão para você correr e para o shopping gastar lá e quando chegar no dia, você aconteça alguma coisa, você não vai ter como pagar essa senhora. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é bom você vender, é bom você comprar, mas é bom você receber. É muito bom quando Quando, você recebe no dia combinado, né? Quando eu no dia converso com as combinado. empreendedoras Nós somos pretas e somos da época, da... e eu sou da época você não, mas eu sou da época que a palavra da gente valia. Tá? O Mas que você você me diz, educou assim, me ensinou dessa forma. entendeu? A palavra vazia. Não fica preocupada, ninguém vai achar que você é velha, não, até porque a mamãe demorou muito para ser mãe. Eu Foi com demorei, gente, muitos 32, né, anos mãe, que para você ser me mãe. teve? Olha, deixa eu Com contar uma coisa 32, aqui. 33. Tipo, Mãe, não você é com nenhuma fase minha difícil da adolescência, não, né? Não, eu vou falar uma coisa rapidinho aqui. Ah, tá. A gente, quando precisa de ganhar dinheiro com filho pequeno, a gente aprende tudo só de olhar. Eu aprendi a fazer crochê de olhar. Eu vi minha mãe fazendo crochê. Eu olhava ela fazendo. Ela deixou o crochê dela num cantinho que eu e minha mãe, nós éramos unha e cutícula. Ser filha de mãe solteira é isso, ser unha e cutícula. É se embolar numa cama nós três, né, Mila? Isso é ser filha de mãe solteira. Aí, ela deixou o crochê dela, eu peguei o crochê e comecei a fazer. Quando eu vi que ela ia chegando, eu corri e botei o crochê no lugar. E ela pegou o crochê e falou assim, ué, fizeram o crochê. Você sabe fazer crochê? Eu falei, eu sei. Ali ela descobriu que eu sabia fazer. Ela deixou uma arte, me deixou uma herança. O capricho da Dona Maria Antônia, mulher magrinha, caprichosa. E eu aprendi, com o tempo eu fui aprendendo a fazer muita coisa. Então, você era muito pequena, talvez você não lembre disso. Eu aprendi de olhar, fazer chocolate para fora. Na época era o auge do Ah, eu me chocolate. lembro. Os E pirulitos de chocolate, mãe. Obrigada por ter lembrado. eu recebi Os uma laços encomenda muito também. grande. Eu recebi uma encomenda muito grande para o aniversário. E comecei a fazer os chocolates e botando em cima da mesa. E você era bem pequena, e quando foi à noite, eu falei, bom, vou começar a botar nas caixas para botar nas caixas dentro da geladeira. Aí eu descobri que os pirulitos que estavam embaixo, todos eles tinham uma mordida. Todos eles estavam mordidos. E o que Uma eu passei mordida a noite em pequenininha. claro. Eu passei a noite em claro, porque eu tive que refazer aqueles pirulitos todos, mas no outro dia eu estava lá. Teve uma Eu menina que mordeu. entreguei. Uma Mila. Mãe, deixa eu te perguntar. Você comentou que na época que você trabalhava como sacoleira, que aconteceu essa situação de você fazer uma venda muito grande para uma cliente, ela não pagar, você ter uma reserva de emergência. Isso tudo é lição para quem está aqui participando da live. Porque até hoje, mesmo com todas essas ferramentas que a modernidade trouxe para a gente, que as tecnologias trouxeram para a gente, a maioria das mulheres ainda tem muita dificuldade de criar reserva de emergências. Hoje, no Brasil, muitas mulheres ainda estão desbancarizadas, principalmente mulheres da classe C e D. Eu lembro que na época que você abriu uma conta num banco, era muito difícil para gente como a gente, na época, ter uma conta no banco. Conta pra gente, conta pra mim, conta pra quem está participando da live, como é que foi esse processo? Como era para uma mulher negra, empreendedora, na década de 90, abrir uma conta num banco? Olha, é uma coisa que eu sempre falo para vocês. A gente tem que ter poucos amigos. Mesmo que a gente tenha poucos amigos, a gente tem que ter amigos de qualidade. E eu
consegui abrir minha conta no banco porque eu tinha uma amiga de infância que eu contei para ela que eu vendia, mas eu estava vendendo muito para os outros. As roupas eu vendia para os outros. Eu Você pego na mão das revendia, né? Eu Aham. revendia as roupas, eu pegava na mão das pessoas e vendia. Eu pegava cinto com as pessoas e vendia. Pegava bolsa e vendia. Aí ela virou para mim e falou assim: essa amiga, eu tenho ela até hoje. Nós ficamos amigas com 6 anos de idade. E ela virou para mim e falou assim: não, você não vai fazer mais isso. Você trabalha muito. Então você não tem que trabalhar mais para o outro. Você já trabalhou muito para o outro. Eu vou levar você no banco, onde eu sou cliente há mais de 10 anos. E a minha gerente vai abrir uma conta para você. E foi assim que aconteceu. Ela me levou até o banco, que eu não vou fazer mais propaganda dele, não, tá? Só depois que ele passar a patrocinar a gente. É. Ela me levou até esse banco, chegando lá, ela sentou com a gerente dela, me apresentou, essa aqui é uma amiga de infância, ela trabalha com, ela é sacoleira, ela está Uhum. precisando de abrir uma conta no banco. Aí a gerente falou assim: não, eu vou abrir a conta para a senhora. Aí eu falei para ela: mas eu não tenho um centavo para abrir conta no banco. Ela falou assim: não tem problema não, você tem uma garantia. A dona Marina é minha cliente há mais de 10 anos. Aí eu abri a minha conta. Aí quando eu cheguei em casa, na mesma hora, ela falou assim: olha, eu vou fazer um talão de cheque para você e você vai ter seu cartão. Uhum. Hoje você não vai levar, mas daqui a 8 dias você vem pegar seu talão de Para cheque e seu retirar na cartão, agência. tá? Você retira na agência, você chega aqui e me procura. E eu fui. Quando eu cheguei em casa, mostrei para minhas filhas assim: olha só, agora a gente tem um talão de cheque e a gente tem um cartão. Aí a minha filha caçula falou assim: opa, nós somos ricas, nós vamos poder comprar tudo que a gente quiser. Aí eu falei para ela: não, meu amor, a gente não vai poder comprar tudo que a gente quiser. A gente agora tem que controlar muito mais. Porque se eu passar um cheque desse aqui, no dia que ele bater, eu tenho que ter o dinheiro no banco para pagar, você entendeu? E essa filha caçula era eu, que não conseguia entender, assimilar ainda na época que a minha mãe não era rica, porque com esse talão de cheque era a forma de pagamento que ela usava quando ia comprar roupa para revender, né, como sacoleira. E aí eu vi a minha mãe entregando uma folhinha de papel nas lojas e as vendedoras entregando sacolas e sacolas de roupa para ela. Então eu pensava assim: nossa, minha mãe é rica. Ela chega onde ela quiser, entrega uma folhinha de papel e entregam compras e compras nas mãos dela. E aí uma lembrança que eu tenho muito forte era de quando você chegava dessa cidade que você ia para comprar roupa, para revender como sacoleira, e a gente te ajudava a fazer o controle do que você tinha comprado, do que o que você ainda tinha em estoque e do que você tinha vendido, porque às vezes nessa vinda da cidade você já passava nas suas clientes para deixar uma ou outra peça. Então você precisava controlar que você já tinha tido venda logo depois da compra, antes de atualizar o seu estoque. Isso era feito na agenda, né, mãe? Lembra? Era. Foi assim que eu ensinei as minhas duas filhas a preencher um cheque, porque muitas vezes eu saía para ir trabalhar e eu deixava só o cheque assinado. E pedia a minha filha mais velha para poder ir até o banco para depositar esse cheque. Aí eu ligava para ela, para casa, e falava o valor que ela tinha que colocar ali. Então, Uhum. eu ensinei a você e a sua irmã a preencher um cheque bem novinha ainda. E, às vezes, ela chegava no banco, né, mandava ela procurar a gerente para ela depositar o cheque. E a gerente falava: nossa, sua filha já vem para você, todas as duas já sabem preencher o cheque, né? Até que você falou que no seu primeiro estágio, né, o seu chefe falou: você sabe fazer isso? Ela falou: sei, minha mãe me ensinou, eu era bem novinha quando a minha mãe me ensinou. E Uma, uma, é dificu- assim. uma dificuldade que eu sinto muito como empreendedora, hoje já menos, mas no início da empoderamento contábil era um pouco mais difícil para mim.
o tempo que a gente se dedica para divulgar o nosso serviço, o produto que a gente produz, e muitas vezes as possíveis clientes que entram em contato com a gente não se tornam clientes. Então, provavelmente, quem está participando é empreendedora, você deve se identificar. E ligam para você para tirar dúvida, você responde mensagem por WhatsApp, você trabalha montando propostas. Esse é o meu caso, né? Elaborando, criando, produzindo propostas de consultoria, e muitas vezes essa pessoa que entrou em contato com você, que tomou tanto do seu tempo, nem te responde. Clientes, né? Só que nesse caso são pessoas que não se tornaram seus clientes ainda. Como é que você lidava, mãe, quando precisava tentar vender uma peça para uma pessoa que tinha dito que estava interessada e você não conseguia fechar a venda? Isso acontece até hoje, né? Às vezes eu faço peças de crochê lindíssimas e as pessoas olham, não, essa não, eu quero sem a flor. Eu quero, assim, eu estou com um caminho de crochê bem dobradinho, guardado, que ainda vai aparecer um comprador. Sabe como eu vejo? Eu nunca fiquei aborrecida. Nunca. Porque essa pessoa, ela não fechou com você, mas virá outras que vai fechar. Outras pessoas olhavam aquela roupa que eu mostrava e achavam lindas e compravam. Outra pessoa olha o meu crochê e acha lindo e leva. Porque eu passei a minha infância ouvindo a minha avó falar assim, o que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho? Eu gosto dos dois. Eu adoro o vermelho e amo o amarelo. Mas aquela pessoa não fechou negócio com você, mas virá outra pessoa que vai fechar. O seu trabalho não é em vão, com certeza. O seu trabalho não é perdido, você trabalha para você. E quando a gente trabalha para a gente trabalha com amor, muito amor. Quando a gente faz o que a gente gosta, está de fora que vê o trabalho, vê que tem um diferencial. Essa pessoa vai ver que ali tem alguma coisa diferente, que você fez com amor. E o boca a boca também, né? Ainda que de repente essa pessoa não tenha comprado com você, ela talvez comente que você foi muito agradável, muito empática, muito solícita, quando ela ligou para você e você precisou responder um monte de perguntas. Então ela de repente não comprou, mas a maneira, esse diferencial na forma de atender vai fazer com que ela indique para outra pessoa. Mãe, a gente está chegando no final da nossa live. Que pena! Não, mas calma. Eu vou pedir para quem está participando com a gente enviar perguntas. Dona Tânia tá louca para responder perguntas. Eu também, eu confesso que eu estava mais nervosa do que ela para essa live. Ela estava super plena. Não estava então, não, perguntas. Tem que ter sempre um sorriso no rosto. Eu não estava plena. Mas por dentro, estava só nervosíssima, né? A gente tem que ter sempre um sorriso no rosto. Tem que estar sempre pronta, né, mãe? Exatamente. É o que eu falei para você. Aproveita para falar com mulheres empreendedoras que têm uma realidade de vida muito próxima da que você teve, da sua realidade de vida atual. Então, durante essa semana, eu fiz alguns stories para vocês contando, mostrando a importância do empreendedorismo periférico, do afroempreendedorismo, e de que por trás de muitos micronegócios periféricos tem mulheres da terceira idade, com histórias de vida, e que o empreendedorismo e a inovação não é só para a galera que tem pouca ruga, não. É para quem tem muita ruga de rir, de chorar, de viver. Então, deixa uma dica, assim, não sei, dicas você deu durante a live, mas se você puder deixar uma frase, uma dica ou um conselho para mulheres que têm uma realidade próxima à sua. Eu já falei para você que eu sou como tora de cana, né? Falei para você, eu sou como tora de cana. Então, não desista nunca. Não desista nunca. Não deu certo hoje,
não deu certo amanhã, mas vai dar certo depois. Se não deu certo daquela maneira, vai dar de outra. Mas não desista, não desista do que você tem vontade de fazer, não desista dos seus sonhos, não desista e põe amor em tudo que você faça. Tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Se é para conversar com outro, Se com dedicar por inteiro, paciência né? e amor. Hoje, a minha vida está bem mais fácil, porque hoje eu tenho uma loja com a minha filha Maria Luísa, nós somos sócias, nós somos donas da Mocinha Elegante. Loja Então, Mocinhas Elegantes, @loja Mocinhas Elegantes. Então, sigam aqui no Instagram. hoje é bem mais fácil. Hoje eu já não preciso andar tanto com bolsas pesadas. Talvez também não nem aguentasse, né? Com meus 65 anos, meus problemas de joelho, no pé, mas isso faz parte da vida. Não desista, gente, não desista. Mulher preta é mulher guerreira. Mulher preta é mulher guerreira. Mulher preta é mulher bonita. Tem que levantar de manhã, já jogar uma água gelada no rosto, para as rugas ficarem bem esticadinhas, passar um batom, botar seu cabelinho para trás. E agora não dá para fazer nada por causa da pandemia. Não dá para pintar. Bota sim, ó, tá vendo? Botei uma tiara hoje de oncinha, mas tem que ser Ame, né? bola para frente, bola para frente. Não desista nunca. Quando você acha que a sua casa está feia e você não tem como comprar, eu lembro muito que minha avó fazia isso. Ela pegava uma plantinha, botava numa latinha de leite, enrolava com papel de presente a latinha de leite e botava ela em cima da mesa. Era uma decoração. A casa já ficava mais bonita. Então a gente tem tanta coisa para fazer, tanta Eu coisa acho que ainda de para fazer. todos os ensinamentos assim que você deixou pra gente, pra mim, pra Maria Luísa, os que eu carrego comigo até hoje são de quando você dizia que a gente devia se amar do jeito que a gente era e amar tudo que a gente tinha sem menosprezar, né? Sem comparar com o que outras pessoas que estavam perto da gente, que tinham uma situação financeira maior, tinham. E uma frase que você sempre falou pra gente e que me ajudou muito na época do ambiente corporativo, você falava assim, se alguém tentar passar à sua frente, deixa essa pessoa passar, porque talvez lá na frente tenha um precipício. Isso foi um Eu tenho uma livramento de vida pedrinha, para você. sempre falei. E esse ensinamento foi muito forte para mim na época do ambiente corporativo, porque é um ambiente muito competitivo. E se você não é competitiva por natureza, já não faz parte da sua personalidade, em algum momento você precisa se transformar nessa pessoa. E não olhar para o lado, não olhar para quem estava ali, de certa forma, sendo o meu rival, me permitir olhar para mim e ver o que de melhor eu tinha, o que eu podia fazer de melhor naquela época. E isso tem muito a ver com quem eu sou hoje, com o empoderamento contábil, porque se não fosse a sua força, provavelmente o empoderamento contábil não existiria. Eu te amo, mãe. Obrigada por você ter comprado essa ideia do Festival de Lives Mulheres para se Inspirar junto comigo. Me perdoa por muitas vezes eu ter sido mais filha do que amiga. E semana que vem, sábado que vem, a gente vai ter nossa segunda live do Festival de Lives Mulheres para se Inspirar. A gente vai ter outra mulher maravilhosa, mais uma mulher maravilhosa. Ela é professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, ela é empreendedora, ela é maravilhosa. E durante a semana eu conto para vocês quem é essa mulher para se inspirar, que vai estar com a gente sábado que vem, 4 horas da tarde. Você quer falar mais alguma coisa, mãe? Obrigada por ser sua mãe. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter permitido que eu seja mãe sua e da sua irmã. Eu amo, eu sempre quis muito, 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 muito ser mãe. Ser mãe de vocês duas é uma grande bênção na minha vida. Obrigada a você, obrigada às pessoas que assistiram. Um beijo grande no coração e acredite,
Não desista, não desista de nada na vida, tá bom?